pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, né, na nossa segunda parte da aula de hoje, do dia 23, né, que a gente vai tratar aqui agora um pouquinho a respeito de hidrólise dos sais. Isso aqui, na verdade, é um adendo aí do que a gente acabou de fechar de equilíbrio em solução aquosa, né? E dentro de hidrólise dos sais, é só para vocês terem uma ideia de como a gente pode classificar e da onde vem a classificação de um sal ácido, sal básico, né, que geralmente a gente encontra isso nos rótulos dos produtos químicos. Primeira coisa, quando eu vejo lá escrito sal ácido, né? É um sal, só lembrando, né? Um sal é toda substância que o elemento eletropositivo não é nem hidrogênio, porque senão seria um ácido, e o substância eletronegativa, né? O íon eletronegativo, desculpa, não é nem a hidroxila e nem o oxigênio. Se fosse hidroxila seria uma base, se fosse oxigênio seria um óxido. Qualquer coisa diferente disso é um sal. NaCl, né? CaCO3, enfim, tem vários tipos de sais, né? E a gente está se limitando aqui a sais inorgânicos, né? Lembrando disso. Então, primeira coisa, hidrólise de sais, né? Isso aí vem hidrólise, lise é quebra, né? E hidro é água. Então, eu tenho um sal, quando eu reajo com a água vai ser capaz de quebrar as ligações do sal, então hidrolise, né? Quebra pela água de um sal, então hidrólise dos sais. E aí, o que acontece? Vai liberar íons positivos e negativos. E como a água, sofre autoionização, ela libera H+ e OH-. Quando acontece isso, ó, eu tenho um íon positivo aqui, negativo aqui, positivo e negativo da água. Aí eu vou ter uma reação de dupla troca. Então, positivo com negativo desse, positivo com negativo desse, se unem para formar substâncias diferentes nos produtos. Então, veja, o positivo do sal, que é o NH4, se liga à hidroxila, que é o negativo da água, formando o NH4OH, e o positivo da água se ligando ao negativo do sal, então HNO3, ok? Bem, ácido. HNO3 é um oxiácido, 3 menos 1, ó, 1 hidrogênio. 3 menos 1 hidrogênio dá 2, a diferença. E essa diferença igual a 2, eu tenho um ácido forte, como a gente já tinha falado. Então, o HNO3 é o ácido nítrico, é um ácido forte. E o NH4OH é uma base fraca, porque só são fortes as bases, né, das famílias 1A e 2A. E o NH4, o amônio, é um ânion, que é um ânion, né, que constitui uma base fraca. Então, então eu tenho agora a força da base do ácido. Então, como que eu vou classificar esse sal em ácido ou alcalino? Vai prevalecer o teor aqui da força, né, do ácido ou da base. Então, veja, a gente tem uma base fraca e um ácido forte. Como esse aqui prevalece na força, o ácido, então será um sal ácido, certo? Porque é o sal ácido forte e base fraca. O teor do sal vai prevalecer o teor do mais forte, que no caso aqui é o ácido. Então, o NH4NO3, que é o nitrato de amônio, é um sal ácido, então, consequentemente, o pH dele é menor que 7. Facinho, né? Outro exemplo. Opa, aqui. Eu tenho um ácido fraco e uma base forte. Exemplo, ó. KCN é um sal que sofre hidrólise, então libera positivo e negativo. Positivo se liga à hidroxila e o positivo da água se liga ao negativo do sal. O que vai formar? O HCN, que é um ácido fraco, porque só são positivos fortes os hidrácidos os hidrácidos, né? HCl, HBr e HI. O HCN é um ácido fraco, que é o ácido cianídrico, ácido fraco. E agora a base, ó. Positivo daqui com negativo daqui, forma o KOH. Potássio é um elemento da família 1A, e nós sabemos que as bases fortes são as das famílias 1A e 2A. Então, se eu tenho uma base forte e um ácido fraco, que vai prevalecer é a força do mais forte, que é a base. Então, o KCN, que é o cianeto de potássio, é um sal básico ou alcalino, cujo pH é maior que 7. Belezura? Bem, esse terceiro exemplo, ó, hidrólise de um sal de ácido fraco e base fraca. Então, eu tenho aqui um sal
cianeto de amônio, reagiu com água, libera positivo e negativo. Positivo com negativo, positivo com negativo. O que que forma? HCN, que é um ácido fraco, ó, hidrácido, né? Só são fortes, HCl, HBr e HI, esse é fraco. E a base? Positivo com negativo. Vai formar um NH4OH, que é uma base fraca, porque só são fortes as bases 1A e 2A. Beleza? Então, se eu tenho uma base fraca, um ácido fraco, como eu esqueci de colocar, eu tenho um sal neutro, que é, no caso, cianeto de amônio, porque se anulam aí, né? Base fraca, ácido fraco, então eu tenho uma neutralidade aí, ok? Agora, só para vocês entenderem aqui em termos de número, né? Eu tenho aqui a constante de equilíbrio dessa base, que é de 1,8 vezes 10 a menos 5. E a constante de equilíbrio desse ácido, 4,9 vezes 10 a menos 10. Como, apesar de serem dois fracos, né, o ácido e a base, tanto é que as constantes de equilíbrio são números bem baixos, mas ainda assim eu tenho esse sal neutro com um caráter um pouquinho básico, ligeiramente básico, porque a constante de equilíbrio da base ainda é maior que do ácido. Então, apesar de ser um sal neutro, ainda tende um pouquinho para ser alcalino, tá ok? Se fosse o contrário, né, eu teria, obviamente, um sal ligeiramente ácido, tá? Mas, de qualquer forma, ele é um sal neutro. E no caso de ter uma hidrólise de uma base forte e um ácido forte, aí nada acontece. Porque vamos pensar aqui, ó, o NaCl, né? Vai quebrar H+, e OH-, positivo e negativo. Então, isso se junta com isso e isso com isso. Vai formar HCl e NaOH. O HCl a gente sabe que é um ácido forte, que é um hidrácido, né? HCl. E o NaOH, sódio família 1A, eu tenho uma base forte. Então, quando eu tenho ácido forte e base forte, essa reação ela não é reversível, ela é irreversível. E aí não há sentido eu falar em equilíbrio químico. Então, não há sentido eu falar em caráter, né, em função de uma hidrólise. Tá? A hidrólise de um sal fraco, ácido, né, um ácido ácido ou base, eu estou falando aí de equilíbrio de solução aquosa. Se eu tenho uma reação irreversível, né, por exemplo, sal dissolvido em água vai formar NaOH e HCl, eu não posso ter a volta aí, ok? É uma reação não reversível, então não há sentido falar em equilíbrio químico. Ok, gente? Então, facinho fazer isso aqui. Deem uma olhada, vê, assista esse vídeo aí com mais cuidado, com mais atenção. E qualquer dúvida, vocês podem depois me perguntar no fórum, tá? Não deixem de fazer os exercícios, as atividades que eu postei. E a gente vai se falando. Aí, os exercícios que não der para fazer hoje, obviamente, vocês vão fazendo e depois vocês vão tirando dúvidas pelo fórum comigo nos nossos horários de aula, tá? Beijo para vocês, nos vemos no fórum. Tchau!